Olá, eu sou Daiane de Oliveira Maia, aluna de Pedagogia da Univesp, juntamente com as minhas colegas de curso, Nayade Cristina Barbosa e Nájila Carolina Manganaro. Nós realizamos o projeto integrador, cujo tema é o desafio de aliar o desenvolvimento emocional de crianças às práticas educacionais. A nossa pesquisa ela foi baseada nos relatos da escola Jim Bernal, que foi a escola que aceitou fazer esse trabalho com a gente, que tem um ensino construtivista, tem essa visão, e trabalha com a pedagogia chamada ecossistêmica, que acontece por projetos que vão sendo realizados ao longo do ano, buscando não só o ensino tradicional, de matéria e conteúdo, mas também trazer valores, convivência e a questão ambiental também junto com seus alunos. Então, nós fizemos 3 visitas à escola para conseguir definir o problema. Nossa forma de colheita, de informações foram entrevistas. Então, nós falamos com os 3 profissionais da escola, professora, diretora e uma psicóloga. E a partir dos seus relatos, nós separamos todas as informações, cada ponto que elas colocaram como desafio da escola, o dia a dia. E com uma metodologia inspirada no Design Thinking, a gente fez um agrupamento de informações, daquelas que eram mais parecidas e que se repetiram mais, e a partir dessas informações nós realizamos um mapa mental, juntando em grupos, nomeando esses grupos com aquilo que eles representavam e estabelecendo qual era a relação entre cada grupo. Então, a partir do problema, nós tivemos dificuldades da escola, em trabalhar o material, como no caso da professora, enfim, coisas relacionadas à dinâmica docente e à estrutura. Problemas de socialização do aluno, que teria a ver com preconceitos, com coisas que vêm da sociedade e eles acabam replicando. Problemas relacionados à família, então carência familiar, falta de participação dos pais, ou falta dos pais cumprir a orientação da escola. Problemas de comportamento, então dificuldade das crianças se disciplinarem e terem atenção, se comportarem na escola. E a gente identificou o que pra gente foi o grupo que mais chamou a atenção, que também foi o que teve mais relatos ali das professoras, que são os desafios emocionais das crianças, que a gente percebeu que essa era a maior dificuldade. Então, desde maturidade emocional, birra, dificuldade em aceitar o erro e corrigir, possessividade com relação aos colegas, não conseguir conversar sobre os problemas, precisar ser agressivo, coisas desse tipo que a gente percebeu que também estavam relacionados com outros grupos de problema. Muitas coisas relacionadas à família e como tudo isso, esses desafios emocionais também influenciavam na questão do comportamento. Entendendo como o principal problema, o desafio emocional das crianças, e analisando como a escola falou sobre isso, de como gostaria que as crianças se comportassem para que pudesse se cumprir o plano pedagógico, através das nossas pesquisas e reflexões, a gente chegou na definição do problema, que é como a escola subordina os aspectos emocionais das crianças de 7 a 8 anos ao desenvolvimento cognitivo na sala de aula. Então, como esses aspectos de socialização, de convivência, das crianças conseguirem lidar com as suas emoções, precisa ser resolvido, mas para que consiga se ter o aprendizado. E a abordagem que a gente buscou trazer no trabalho é que como essas emoções, elas são tão importantes de serem desenvolvidas, aprendidas, quanto a aprendizagem cognitiva por si. Então, a gente baseou nossa pesquisa em teorias, através de conversas, baseado em alguns autores e alguns conceitos. Então, primeiro, a gente identificou que os aspectos emocionais, como eles não são tão objetivos como a matéria científica, como ela foi relegada, foi deixada de lado por muito tempo, no ensino, na história humana em geral. Então, a gente viu que começa a se falar disso no âmbito da educação a partir do século XX, final do XIX, que começa a ter mais atenção a respeito a esse assunto. E começou a surgir vários estudos que relacionavam, inclusive, como a cognição e a emoção precisavam andar juntas para que a pessoa pudesse ter um desenvolvimento completo, um desenvolvimento pleno. Então, como diz Smirnov, o homem deveria ser educado para os sentimentos, no intuito de desenvolver um posicionamento ante a realidade e construir novas formas de agir nela e novos sentimentos. Então, não existe educar um homem só falando das matérias, do conteúdo que ele tem que aprender, mas educar também
como entender o humano de uma forma integral, com todos os seus aspectos que ele usa para viver em sociedade, né? Então, nós fomos buscar essa relação de afetividade e desenvolvimento em muitos teóricos da matéria de psicologia da educação, como Piaget, Vygotsky e Vallon, e coisas importantes que eles trouxeram para nós, por exemplo, Piaget, que a emoção e a cognição são inseparáveis, né, que o desenvolvimento acontece junto. E o Vygotsky, por exemplo, que traz que é preciso aprender, é preciso ter motivação, é preciso estar conectado com o conteúdo para que você possa aprender. E também a importância da socialização, da convivência com os outros, para que a sua aprendizagem possa acontecer, já que a aprendizagem vem da cultura. Já Vallon, ele também coloca, né, como a importância do estabelecimento dos vínculos pessoais, da diferenciação, da construção da autonomia do sujeito, como a afetividade e as emoções fazem parte desse desenvolvimento, né? Então, a gente viu que a idade que a escola colocou ali como as crianças terem essas principais dificuldades de afetividade, de lidar com as emoções e socialização, são todas na terceira infância, que é um período que se dá entre os 6 e 12 anos, né? E a gente foi pesquisar quais são as características dessa idade para a gente entender aquilo que era natural e aquilo que era um problema de fato em relação àquilo que as crianças estavam vivendo na escola. Então, a gente viu que a terceira infância é uma fase de criação da autonomia, onde se começa a criar o senso de diferenciação, de personalidade, até como o Vallon chama de personalismo essa fase. Então, você começa a relacionar os eventos a sentimentos, fazer essas conexões. É uma fase também, como você está se diferenciando, você busca muito a referência do outro, se socializar. É onde se começa a ter o desenvolvimento do pensamento ético, do que é certo e do que é errado, não somente pela ordem, mas começa a se entender esse mundo e começa a entender a relação de causa e consequência, pensar antes de agir, né? Então, a gente viu que muito do que foi citado ali é um reflexo desse momento natural das crianças, de realmente buscar se conhecer, de estar entendendo o outro também, e que é natural ter conflitos, é natural não saber muito bem lidar, porque é uma coisa nova que elas estão experimentando. Entendendo que isso era um passo normal, nós fomos buscar informações a respeito de como se dava então o desenvolvimento socioemocional, né? Como que se pode trabalhar com as crianças para que elas consigam ter maior bem-estar e consigam passar bem por esse momento, se desenvolvendo como ser humano de forma integral. Então, a gente viu que a Unesco, ela traz 4 coisas importantes dentro do desenvolvimento socioemocional, que é aprender a fazer, a ser e a conviver, né? Então, é a relação consigo mesmo e a relação com os outros para fazer as coisas e também para a convivência, né? A gente também viu teóricos como John e Sivastava, que falam de quais são as dimensões a serem trabalhadas dentro do desenvolvimento socioemocional, que é a abertura a novas experiências. Então, é você conseguir receber aquilo que é novo, lidar com aquilo que é novo e estar curioso, estar instigado a isso. A consciência, que é você se perceber, entender os seus sentimentos, se ouvir, ter disciplina, conseguir se auto-organizar. Então, a extroversão, que é a comunicação, conseguir falar sobre o que você pensa, o que você sente, conseguir interagir de forma com qualidade. A amabilidade, que é o afeto, é o amor, é a conexão que você faz com as pessoas. E a estabilidade emocional, que é entender as suas emoções, entender o seu funcionamento quando elas vêm e como lidar com aquilo que aparece, aquilo que você sente de acordo com as situações. Então, eles também estabeleceram, o John e Srivastava, uma relação dessas emoções e dessas dimensões e como elas se conectavam. Então, por exemplo, a falta de amabilidade e a falta de abertura a experiências novas é o que gera o bullying, porque é o problema com o diferente, né? E também a falta de conexão com o outro, de empatia. Então, a gente vê que realmente é muito importante, como um todo, você trabalhar isso nas escolas, trabalhar isso com os alunos, porque faz parte daquilo que é humano, faz parte da dimensão da personalidade humana, todos esses aspectos. Então, como é importante não só trabalhar a cognição no sentido de uma lógica racional, do aprendizado de matéria, mas também e principalmente aquilo que a criança vivencia dentro dela e nas suas relações. Então, com base nesse conteúdo, a gente propõe soluções que a escola possa trabalhar. Então, para pensar essa solução, a gente voltou àquilo que é o desafio da escola, que são
os aspectos emocionais e a dificuldade de comportamento, nós buscamos o foco no aluno, né? Então não é resolver o problema só para a escola, mas é para que o aluno possa se sentir bem, se sentir pleno, né, na sua existência como ser humano. E como a gente podia integrar os atores, professores, alunos, pais na solução para que isso ficasse bem resolvido, entender também como, focando no desenvolvimento socioemocional, a gente pode conectar também e acabar resolvendo outros problemas. Então, nossa primeira proposta é palestras e rodas de conversa, seja no começo do ano, no final, ou mesmo na reunião de pais e mestres, sempre tem um espaço para abrir e falar quais são os desafios socioemocionais das crianças, aquilo que é natural da idade, né? E sendo natural, como que os pais, os professores podem lidar e acompanhar para que a criança tenha um bom desenvolvimento, se sinta bem, se sinta feliz. E a nossa segunda proposta é uma cartilha de atividade, principalmente para professores e alunos, para que com base nessas referências eles consigam ter práticas, né? Práticas pedagógicas, práticas no dia a dia na sala de aula, que ajudem os alunos a lidar com as suas emoções e que ajudem eles a desenvolver esses aspectos socioemocionais. Então, por exemplo, a gente tem material de prática interativo para descobrir as emoções, identificar as emoções. Tem roda de leitura, tem filmes, indicações que podem ajudar os alunos a começar a trabalhar essa autopercepção e poder praticar ali no dia a dia da escola todos esses aspectos da socialização e todos esses aspectos emocionais que compõem aquilo que é o ser humano. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso protótipo e nós agradecemos. Obrigada.